Boa tarde. E aí? Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Cidade, para quem está junto com a gente no youtube.com/cidadejf. Estamos de volta, né? Estamos de volta para falar sobre o dezembro que está chegando. Já é semana que vem, né, gente? Acabou o ano praticamente. Mas ainda não acabou o ano para os alunos, né? Para os alunos, principalmente do ensino médio. Sabe por quê? Porque o dezembro está chegando e o PISM também está chegando com ele. O PISM de 2026, tá? É aquele momento, né, gente? Aquele momento de, ai, que desespero, meu Deus, o que eu faço agora? Calma, calma, porque tem solução. Vocês já estudaram também, estou falando com os alunos aí do ensino médio, vocês já estudaram 3 anos, gente. Para quem está no módulo 3, são 3 anos, né, de muito esforço. Então, calma. Também tem o módulo 1, que são, né, os estreantes aí que vão estrear, né, que vão começar a fazer a primeira prova do PISM. E a galera que está no segundo, né, no módulo 2, que está, né, naquela tentativa ainda, né, de recuperar talvez uma nota perdida ou também de melhorar e de seguir o nível, né, ali, ó, o sarrafo alto para chegar no ano que vem também e arrasar. Mas, enfim, o PISM vai ser realizado no dia 6 e 7 de dezembro, já é no próximo, sem ser esse fim de semana agora, o outro, e a gente vai conversar sobre esse assunto com o Alessandro Lavinas, que é o professor de História do Colégio Equipe, o Colégio Equipe que é parceiro aqui nosso, né, da Rádio Cidade, e está sempre junto aqui com a gente também no Na Frequência. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Ai, vamos lá, né? Vamos dar uma acalentada aí no coraçãozinho desses meninos, né, coitados? Eles estão muito desesperados. Então. Sempre. Eu adoro. Sempre. Mas agora é hora de ter calma. Agora é hora de ter calma, né? É hora de relaxar. Isso que eu falo sempre. Já plantaram, agora está na hora de colher. Isso aí, com certeza. Mas para além dos alunos também do Colégio Equipe, né? Para os alunos também que estão escutando a gente, que vem muita gente aí de escola pública, inclusive, de né? Fora, de Juiz de Fora também. O que é pedido nas provas de história normalmente, né? No PISM? Pode ser nos 3 módulos também, de uma forma geral. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que tem que lembrar, é que a prova ela é muito de conexão, né? Você precisa fazer conexão com o texto, ler o texto, é sempre um texto muito bacana que é dado, ou uma charge, né, ou um gráfico, e fazer uma relação passado e presente. A prova sempre pede isso. Agora, tem os temas que são sempre mais cobrados. Então, por exemplo, no primeiro ano, África, povos originários e Idade Média são os temas que sempre caem. Idade Média ainda cai, então? Idade Média cai sempre, assim. Geralmente, uma questão de Idade Média, às vezes, quando tem islamismo, é uma questão sempre muito cobrada, né? Cai bastante. Eu acho que democracia grega, esse ano, para mim, é o tema que é o mais importante, porque já tem um tempinho que não é cobrado, né? E tudo que traz a gente pensar um pouquinho sobre a democracia, valorizar a democracia, eu acho isso muito bom. Mas a história da África e os povos originários, para o primeiro ano, são as 2 questões mais importantes. No segundo ano, iluminismo, sempre, porque volta a mesma coisa, né? O iluminismo traz rompimento com o antigo regime, com o absolutismo, então sempre muito pedido. E o processo abolicionista no Brasil também é bastante cobrado, né? A escravidão no Brasil, como isso acabou, né? E o mais importante, o protagonismo da população nesses movimentos, tá? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar a questão da mulher, a mulher na África. Você trabalha, por exemplo, a mulher na Revolução Francesa. São questões muito importantes.
Para o terceiro ano, para o PISM 3, principalmente para aqueles que vão fazer humanas, né, administração e economia, que é a prova aberta, a gente tem alguns temas que são sempre. Vargas, era Vargas, é sempre o tema mais cobrado. Ditadura militar, em História do Brasil são esses dois. E em História Geral, Holocausto, fascismo, isso sempre cai. Entra ano, sai ano, ele cai. Revolução Russa também é bastante cobrada. E sempre para relacionar mais ou menos com o que a gente está vivendo hoje, Exatamente, por exemplo. Sempre para relacionar com o que a gente está vivendo hoje. O ano passado caiu uma questão que nem é muito comum, que é sobre a uberização do trabalho, que geralmente é mais cobrado em geografia. Essa questão caiu em História o ano passado, caiu para a prova aberta. Olha! Né? A prova aberta sempre vai ter muito texto, muita música, sempre para você fazer essa conexão, entendeu? Cultura é uma coisa que sempre é muito cobrada nos três anos. Cultura, ideia de patrimônio também é uma coisa que vale a pena dar uma lida, né? Assim, relembrar. Agora é hora de fazer exercício. Estudar, você já estudou. É verdade. Existe alguma estratégia, assim, para talvez, assim, ganhar mais pontos naquela questão, numa determinada questão? Talvez, não sei, assim, talvez a correção da própria escrita, né, do aluno? É assim, a primeira coisa é fazer uma letra que dê para o corretor. Para entender. Porque eu sempre falo isso, olha, ele está corrigindo, são milhares de provas ali, naquele momento. Se ele não tiver que fazer muito esforço para corrigir a sua, ele não vai se esforçar tanto assim, não, porque os corretores têm muita coisa para fazer. Então, essa é a primeira questão. Uma pontuação correta, uma ortografia. A prova do Enem, a prova do PISM, perdão, ela não tem redação. Então, ele vai corrigir como você escreve nas provas de humanas. A gente tem que entender isso, né? E o mais importante, eu acho, sempre falo com eles, não se preocupe com data, nem com nome de pessoas, nem de locais, porque se você coloca uma data errada, você coloca um nome errado, você coloca um país errado, você vai errar a questão. Então, não coloque. Se você não tiver plena certeza daquilo ali e achar que é muito importante, não coloque, porque não é relevante. Né? A história, ela estuda, e o PISM foca nisso, a questão do protagonismo da população. Sim. Como a gente faz a história. E não Napoleão. Napoleão tem, acho que, 20 anos que Napoleão não cai na prova. Uma questão sobre Napoleão. Né, gente? 2005, se não me engano, foi a última questão que caiu, uma prova aberta de Napoleão. Então, quer dizer, não precisa, entendeu? A gente não precisa saber isso. É divertido, é interessante, mas os protagonistas somos nós. Isso é muito importante. Por exemplo, na independência do Brasil, tem muitas mulheres que lutaram na independência e que a história apagou, a história apaga, na verdade, né, esse apagamento do protagonismo feminino, isso é uma questão que a universidade quer debater. Então, por exemplo, uma questão sobre historiografia, Idade Média como Idade das Trevas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso não existe. Negacionismo histórico. Também caiu, ano retrasado, caiu uma questão sobre o negacionismo do Holocausto. Então, assim, essas questões, para trazer o aluno, né, ali, o candidato, porque nesse momento agora, ele deixa de ser aluno. Ele candidato. Trazer ele para a realidade, entendeu? Isso é importante. Muito bom. Qual que é a diferença, para além dessa questão de prova aberta e discursiva, né? Mas a diferença em termos de conteúdo mesmo, da prova do PISM para a prova do Enem, que acabou de ser, né, realizada uma semana mais ou menos. Qual que é a diferença de conteúdo? O conteúdo é o mesmo. O conteúdo do Enem pega os 3 anos do PISM, né? O conteúdo do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Para a história, pelo menos, o conteúdo é o mesmo. Agora, a forma de cobrança é muito diferente. Né? Porque o Enem, ele tem de ser uma prova mais universal, uma prova com o seu conhecimento mesmo de mundo. Agora, a prova do PISM não. A prova do PISM, ela é conteúdo. Você precisa ter essa visão de mundo, mas você precisa saber o conteúdo das 3 séries, né? Esse ano, a prova do Enem, ela foi um pouco mais conteudista do que os anos anteriores. O que eu acho que para o aluno, para o nosso aluno que está estudando para o Enem, eu acho que foi uma coisa boa, né? Porque esse é o foco que a gente faz aqui. Mas, no geral, é isso. O conteúdo é o mesmo, só que no PISM, né, dividido em 3 módulos, em 3 anos diferentes. E no Enem você faz tudo junto. Às vezes o PISM até facilita mais, né, para esses alunos, né? Com certeza. Porque você tem um conteúdo ali restrito para você estudar. Então, por exemplo, o conteúdo do primeiro ano ele é gigantesco. Ele vai lá do período do surgimento do homem até o final da Idade Média, até a Idade Moderna. Porém, a cobrança desse conteúdo é uma cobrança mais light, uma cobrança com menos conteúdo, com menos foco. O segundo ano, que é menor,
Aí você tem uma cobrança um pouco mais de detalhes, detalhamentos que o primeiro não tem. E o terceiro ano é o conteúdo mais próximo a gente aqui, né? Então, as relações são relações de coisas que você está vendo na televisão, que o pai do menino viveu, o avô dele viveu, as testemunhas ainda estão aí, entendeu? Então, eu acho que faz uma prova até mais... não digo mais fácil, mas para o aluno, ele é uma prova mais próxima. Entendeu? Ok, muito bom. E existe algum conteúdo da história, assim, que cai no pismo, que pode cair no pismo, assim, que deixa os alunos, não, gente, não acredito que essa questão vai cair, eu não acredito que essa questão caiu, que deixa o aluno com o cabelo, assim, para cima. Olha, existe no primeiro ano, agora cai a história dos povos africanos. Então, tem um grupo de povos africanos que eles pedem. Né? Já caiu, e isso aí sempre deixa o aluno com medo, porque é novo. E é fundamental, né? Porque isso faz parte da nossa história. Sim. Entender a história dos povos negros que vieram para o Brasil antes de virem para cá. Né? Para a gente mudar o olhar, esse olhar de escravidão apenas, mas mostrar a cultura desses povos. Os alunos têm medo, evidentemente. A mesma coisa com os povos originários. Né, que o Brasil excluiu isso, pelo menos nós aqui no Sudeste, né, a gente não tem esse convívio. Sim. Então, quando cai, isso sempre assusta os meninos. A questão do primeiro ano, pode cair nos 3, tá? Primeiro, segundo e terceiro ano. Isso pode cair nos 3, né? Nos 3, pode cair nos 3, sim. Entendi. Porque a escravidão vai até a matéria do segundo ano, mas e agora? Né? Não, e agora vir depois, terceiro, exatamente. Entendeu? A gente vive isso também, sim. né? A gente, toda... A consequência, né? A gente ainda vive, né? A prova do terceiro ano, ela cobra muito as questões dos movimentos sociais. Muito. Questão do feminino, as pautas LGBTQIA, APN+, podem ser cobradas, entendeu? Questões mais atuais. O PISM não é muito de... conteúdos que estão muito na moda, ele não costuma cobrar. Mas precisa que você tenha um olhar, por exemplo. Caiu há uns 2 anos atrás uma questão sobre a OTAN, falando justamente por conta da guerra da Ucrânia. Sim. Então, esses assuntos que são atuais, os meninos têm que estar antenados. Isso, perfeito. Inclusive, para o primeiro ano. Porque pode cair uma questão lá sobre democracia grega, pedindo para comparar com a democracia de hoje. Mas a democracia de hoje não é matéria. A democracia de hoje é o mundo que você vive. Você tem que saber aonde você está vivendo. Isso aí. O PISM tem essa preocupação. Massa. Bom, você falou, Alessandro, sobre essa questão também dos alunos agora, né, não precisar estudar muito, né, tem que relembrar. O que você coloca, então, como pontos, assim, para os alunos relembrarem para a prova de história? Para mim, a coisa mais importante nesse momento é fazer as provas antigas. Pega e faz. Provavelmente, a maioria das escolas estão fazendo isso, né, trabalhando as provas antigas, porque, obviamente, a gente não está preocupado nem pensando que vai cair a mesma questão. Só que a banca que está ali, ela é a mesma. Então, a prova tem um estilo. E quando a gente descobre o estilo da prova, é mais fácil para a gente poder quebrar ali o código e acertar a questão, cravar aquilo que a universidade quer. Para a gente saber o que a universidade quer, a gente tem que ir treinando. Né? Então, eu acho que essa coisa mais importante agora é isso. Pega aí, não provas muito antigas, porque mudou muito o PISM. Mas eu diria que a gente pode ir até 2021, 2020, ali daqui os últimos 5 anos de prova, tem questões ali muito interessantes. E questões que são recorrentes, porque o mundo que a gente vive hoje é o mesmo. Então, com as suas transformações, mas as questões que estão em pauta são as mesmas, dos últimos 5 anos para cá. Sim. Então, cuidado com a democracia, né, com os direitos das populações, o dos povos originários, com as questões dos refugiados. Isso pode cair em todas elas. Políticas conservadoras que estão surgindo aqui ou ali, no PISM 3. O ano passado caiu uma sobre a Itália, agora atual. O ano retrasado caiu uma sobre a Espanha atual, relacionando com o fascismo. Olha. Então, são questões que a gente vai pontuando e vê que elas vão se repetindo, porque é importante cobrar esses conteúdos. Você falou que o PISM mudou, né? Mas ele mudou com relação a isso mesmo? Assim, a forma como a universidade, por exemplo, aplica essas matérias na história? O PISM vem mudando bastante assim, ao longo desses últimos anos. Então, mudou a forma como as questões caem. Então, por exemplo, hoje, antigamente caíam questões com textos que eram supérfluos. Você podia ir direto na questão. Hoje isso não acontece mais. Você busca a sua resposta no texto, que é um modelo parecido com o do Enem. Mudou o conteúdo. Né? O conteúdo vem mudando. Esse ciclo agora que se encerra, os meninos estão no 3º ano, quando eles estavam no primeiro, o conteúdo mudou. Então, por exemplo, a história dos povos africanos entrou
no primeiro ano de quem está no terceiro quem tá agora. no terceiro agora. Aham. Entendeu? Então, assim, vai acompanhando essas mudanças. Esse ano, entendi. agora, os alunos do terceiro ano, por exemplo, fazem um conteúdo novo de filosofia. Aham. A prova de filosofia, a gente espera, vai ter que esperar para ver o que vai vir, porque ela é um conteúdo novo. Aham. Então, ele cobra. Ano passado mudou até a diagramação da prova, né? A prova do ano passado foi completamente diferente, a diagramação, do que o dos anos anteriores. Que coisa, né? Para poder dar um sustinho? Eu não sei o que foi aquilo, não. Para mim foi economia. Ah, é? Para mim foi economia. Entendi. Porque as provas antigas eram muito mais bonitas de serem Aham. vistas e fáceis de serem feitas. Eu não sei o que aconteceu. É a estética mesmo no sentido, não entendi. Mudou. Muito bom. Qual dica, então, você daria aí, uma dica final mesmo para esses alunos que estão escutando a gente agora nesse momento, né? Que tá aí, enfim, daqui a uma semana tem a prova, né? Uma dica, não vão nem pegar assim, vão pegar mais a parte emocional mesmo, né? Porque você é das humanas, né? Exatamente. Então entende. Olha, o que eu acho é o seguinte, agora é a hora de você dosar as coisas, né? Não adianta querer aprender, isso é uma ansiedade dos alunos, eu vou aprender aquele conteúdo que eu não aprendi, agora não. Agora você vai focar naquilo que você sabe, é muito importante, sempre falo isso com meus alunos, comece a prova por aquilo que você tem mais facilidade, né? E leia a prova antes. Leia tudo muito bonitinho, com calma. As questões de história, por exemplo, elas têm sempre duas alternativas, as provas abertas. Leia a primeira e leia a segunda. O aluno, às vezes, muito afoito, principalmente no primeiro e segundo ano, responde tudo ali na primeira. Quando ele vai ver a letra B, a resposta que ele colocou na área para ter colocado na B. Ele não pode fazer isso. Então, calma. Revise agora, até ir por volta da semana que vem, lá quarta, quinta-feira. Agora, sexta-feira da semana que vem, esqueça caderno, esqueça livro, não estude nada, vai relaxar, fazer uma coisa que você gosta, fazer uma massagem, vai tomar um sorvete, passear na praça, sei lá, vai fazer alguma coisa que te relaxe. Porque agora é só a hora de colher. Você não vai mais conseguir plantar nada para esse ano, não. Para o ano que vem, tudo bem, para esse não. Então, agora realmente é hora de ter calma. Eu sei que isso parece um clichê, a gente falando, porque sei o estado que eles estão, né? Muitos anos preparando o aluno, porém é necessário criar mecanismos para que essa calma venha. Vai assistir um filme, mesmo que seja um filme, por exemplo, estou em dúvida em alguma matéria de história, assiste um documentário, assiste um filme. É mais lúdico, né? Vai ver Agente Secreto. Vai ver o Agente Secreto. Tá passando, é conteúdo. Pode ser matéria, né? Pode ser. Pode ser conteúdo. E de uma forma mais lúdica, né? Então fica mais leve. É mais leve. Agora é a hora de focar isso. Eu não posso dar dicas para as exatas, porque eu realmente não sei, mas para as humanas agora é hora disso. É hora de você dar uma relaxada e entender que você já sabe. O problema deles é não confiar neles, né? E essa confiança, é óbvio, a gente vai conquistando com o tempo. Mas agora é hora de relaxar, para não chegar lá na frente sobrecarregado, né? E aí, chegar lá, tem um colapso, fica muito nervoso. Não vale a pena. Uma crise de ansiedade, pelo amor de Deus, não é a hora, não. Não, de jeito nenhum. Muito obrigada, Alessandro. Foi ótimo, viu? Alessandro, que, gente, é o papo aí das salas de aula, né? Ele falou, tem 25 anos de sala de aula, meu Deus. 25 anos esse ano. Que coisa, né? Desde 2000, então, na luta. Na luta. Muito bom. Preparando para o PISM. Ótimo, maravilhoso. Eu falo que é uma profissão, professor, né? A profissão que deveria ser mais valorizada de todas. Quem dera, né? Quem dera. A gente espera ainda. Com certeza. Obrigada, viu, Alessandro? Valeu demais. Volte sempre. Um abraço pra galera aí do Colégio Equipe. Boa prova pra galera. Boa prova pra galera, isso aí. Valeu. Vão com calma, hein, gente? Arrasem. Tamo junto. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.